Olá, muito boa tarde a todos vocês, onde vocês estiverem, fazendo o que vocês estiverem fazendo. Já pegaram aí o seu café ou a sua água? Então, hoje vamos trocar figurinhas com a Juliana Serrato. Ela é brasileira, mas vive há muito tempo na Terra, que já foi morada de Charles Chaplin, Charles Darwin, Charles Dickens. Ô, Terra, tem bastante Charles por lá, né? Harry Potter, opa, para mudar um pouquinho, né? Me refiro à antiga Londinium Romana, atualmente conhecida por todos como Londres. Enquanto vocês se acomodam, aí ela já chegou, tá? Eu já vou apresentar, tá? A Juliana, já vou chamar você, Juliana, tá? Mas antes eu vou apresentar aqui a minha primeira figurinha. Só para o pessoal saber, contextualizar, eu vivi muitos anos em Londres, tá? Isso há muito tempo atrás. Né? Já estive, né, por algumas vezes depois disso lá. A última vez foi em 2012, quando eu estava indo para a Ásia, para o Camboja. Aliás, tem um quadro dele aqui do Camboja, estão vendo? Tem dois elefantinhos aqui. Angkor Wat, recomendo, é muito lindo o lugar. Então, e aqui, né, ou seja, 8 anos se passaram, né? E eu estou curioso para ver, ou melhor, ouvir, né, da Juliana como é que Londres está hoje, né? Vamos ver Londres pelos olhos da nossa querida amiga. Juliana, come on in. Nossa, tem bastante gente aqui já na plateia, hein? Aguardando a conexão da Juliana. Hello, dear. How have you been? Olá! I'm Long, very good. long time no see. Are you all right? No, yes, I'm very well. Thank you. Yourself? Not too bad, you know. Uh, Good. uh, Once upon a time, this guy over here started learning how to speak a little bit Cockney. So, how about yourself? Right? Have you learned? Well, I think after so many years, I had no option but to learn. Ok, vamos falar em português aqui, Sim, galera. vamos, vamos. A gente acaba aprendendo, né? Vai É, ficando tanto tempo que aprende na né? marra. Ah, muito legal. E eu me divirto com essas coisas. Eu gosto muito, sabe, quando em contato com outras culturas, aprender isso, né? Sim, Então, sem dúvida. eu me lembro que quando eu morava em Londres, trabalhava com os poloneses, aí eu ia lá e perguntava uma frase todo dia em polonês, como é que fazia, daí eu escrevia. Aí no dia seguinte eu treinava aquela frase. Nossa, depois de meses assim, sabia muitas frases, até achavam que eu falava polonês. Não falava nada. Exatamente, exatamente. A gente vai aprendendo só o que não presta, né? Porque eles só ensinam o que não presta. Não, e o mais curioso é que depois eu fui para Israel, muito tempo depois, e aí encontrando poloneses lá, eu fiquei treinando as frases. Nossa, você fala polonês? Eu falava em polonês. Não, eu não falo polonês, né? Mas Porque já... pelo menos algumas coisas sabia, né? Ah, sabia, né? Bem, enfim, em que Que lugar de bom, que Londres bom. que você está falando? Eu tô falando de Nine Elms, que fica pertinho de Vauxhall, Battersea, fica no sul de Londres. Bem central, uma região bem central, que estão fazendo vários prédios novos. A Embaixada Americana fica aqui do ladinho. Então Ah, é uma área bem bacana. puxa, que bom. Tá se tornando uma área bem bacana. Sim. Que bom, essa região eu não conheci muito não, tá? Não, devo ter passado por aí quando trabalhava lá com o carro e tal, É, na mas verdade, não... quando eu cheguei aqui, muito tempo, quase 17 anos atrás, essa região aqui ainda não era muito desenvolvida, é uma coisa nova mesmo. Depois que a Embaixada Americana resolveu mudar para cá, que faz acho que um ano e pouco que eles efetivamente se mudaram, mas já tem uns 5 anos que o projeto era mudar. Então eles começaram a fazer vários desenvolvimentos aqui, vários prédios legais e tal. Então agora, hoje é uma região bem bacana, Sim. Ó, então, bem antes da gente legal. começar, assim, efetivamente, a nossa troca de figurinhas, né? Olha só quanta gente está nos acompanhando aqui. A Valesca, Ana, tá? Tamara Alves, uma aluna minha de Taiti, tá? A Lara Esfera, eu falo Esfera, né? Mas Faí é uma amiga também. Nossa, Larissa. Olha, a Meuli Serrato, não sei se já ouviu falar. O Thalia mandou um oi. Minha mãe, beijo para minha mãe. Então, será que vamos ter... Valesca também, tô vendo o sonho, tô vendo ali, tô vendo Ai, bastante oi, gente ali que eu sonho. conheço ali. Que legal, que legal.
Ana Então, Júlia, minha sobrinha, um beijo para ela. bem, então, agora eu não sei com a mãe aí se teremos revelações ou não, né? Então tudo bem. Não sei, né, se dá para falar tudo. Dá para Who falar tudo, knows? será? Dá. Isso aqui olha, fica tranquila que só quem vai ver, né, e ouvir é só quem tem acesso à internet. Quem não Ah, acessa a internet não vai então ver, tá tá? tranquilo, então tá tranquilo. Tranquila, né? Vamos lá. Eu queria saber, então, eu quero conhecer agora um pouquinho, né, quais eram as expectativas que você teve, os motivos, né, para ir para Londres, lá 17 anos, né, você falou, né, pela primeira vez. Quando foi isso? Quer dizer, 17 anos você já respondeu. Mas conta um pouquinho dessa tua história, assim, resolvi ir para Londres e não para, sei lá, para a China, né? Vai lá. Pois é, na verdade a ideia era para ir para um lugar super legal, super interessante, mas a escolha mesmo foi. Chegamos na agência de viagem para comprar passagem, o lugar mais barato que tinha era Londres. Então basicamente foi assim que a gente escolheu. Mas foi muito legal, né? Foi muito legal, uma coisa completamente diferente. Acho que a expectativa era mesmo de vivenciar uma cultura diferente, aprender inglês, guardar um pouquinho de dinheiro. Mas acho que eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo. Acho que não mesmo. A ideia era ficar um ano ou dois, né? E voltar para casa. Você sabe que nisso aí, só contando um pouquinho, quando eu resolvi colocar a mochila nas costas, falei, quero conhecer o mundo, só que eu não tenho dinheiro, então eu vou ter que trabalhar para conhecer. E eu ficava entre dúvida por causa do idioma, se seria Portugal, né, ou algum outro lugar. Daí eu perguntei, conversando com meu irmão, que já tinha viajado também para vários lugares. E aí eu optei pela Inglaterra, justamente, talvez pela condição econômica na época, se você trabalhasse, você, libras, né? Hoje não é assim, né? Não sei quantos reais precisa para uma libra, ou se o real tá mais forte que a libra, não sei como é que tá hoje, tá? Tô brincando. Hoje você, né? A Você coisa sabe tá feia. quantos reais precisamos hoje para Eu comprar acho uma que tá libra? quase R$ 7, né? Quase Sete sete reais. reais. Então deixa eu te falar, olha que nós trouxemos de Londres, tem mais de 20 anos, tá? Isso aqui. Olha só, é um pano de prato. Aqui, olha só. Olha, Pano de lona. legal. Tá. Olha, tem mais de 20 anos isso aqui. Custou acho que uma libra, né? Aham. Não sei quanto é que tá hoje em Londres, aí como é que tá a inflação, né? Eu acho que deve estar mais ou menos isso mesmo. O preço nesse sentido não mudou muito, não. É. Só que em reais, R$ 7, né? Tá. Mas eu me preparei, então, quando eu resolvi optei ir para Londres, eu me preparei. Você meio que falou assim que foi meio, né, suddenly, né? Como é que foi assim? E aí você se Não tinha noção preparou? nenhuma, na Falava verdade, inglês assim. fluente já? Não, assim, estudei inglês, né, bastante tempo no Brasil, então falava, mas é claro que, né, quando cheguei aqui, eu me virei bem, mas não posso dizer que eu falava com fluência, né? Era bem difícil de entender as pessoas. Conseguia até me explicar, mas era difícil de entender as pessoas. Isso acontece com muitos Mas brasileiros, né? Que eu chega, acho que estuda inglês americano, está acostumado com ouvir o inglês americano, exatamente. né? Exatamente. Muita gente daí se Acho que foi perde, bem isso mesmo. Uhum. né? Aí quando você chega aqui, o sotaque é totalmente diferente, você, né, se bate um pouquinho. Mas com o tempo, né, a gente vai aprendendo e assim vai se adaptando, né? E Mas o plano mesmo de vir para cá era para sim. estudar e trabalhar um pouquinho e ficar um ano e voltar para casa. E você se lembra do primeiro dia que você chegou? Você já tinha um endereço para Lembro como ir? se fosse, nossa, hoje. Opa! Como se você estivesse falando para alguém hoje, né? Conta aí, pode contar. Eu acho que porque são coisas muito marcantes, né? É São verdade. mudanças muito impactantes. Então você se lembra desses eventos, eu acho que para sempre, né? Sim. Parece que foi em outra vida, mas eu me lembro com detalhes. Mas parece que faz tanto tempo assim que eu nem acredito que foi nessa vida que aconteceu isso. Sim. Eu lembro que quando eu fui também, mais ou menos, quer dizer, você falou que foi para ficar 2 anos e tá, né, desde o milênio passado, né? Não no milênio passado, né? E aí, então, eu também, quando eu fui a primeira vez, fiquei 7 meses. Quando eu saí de Londres, estava para completar 7 meses, eu falei, acho que eu já conheci tudo 7 meses, né? Bastante. E fui. Aí quando eu retorno para Londres, depois de ficar anos daí, né? Daí eu queria, aí me apaixonei. O meu caso não foi uma paixão à primeira vista, sabe? Eu adorei, gostei de Londres. Mas quando eu saí, eu pensei, não preciso mais voltar para cá, né? Porque o mundo é Sim. grande e tal. E quando eu voltei,
aí a paixão foi grande e eu fiquei bastante tempo por lá, bastante tempo. Não tanto Para quanto mim, você, né? não, para mim também não foi assim, paixão à primeira vista de jeito nenhum. Acho que eu fiquei assim bem impactada com o tamanho da cidade, quanta gente, o barulho. É. Foi bem difícil a adaptação, eu acho. Eu demorei bastante para me adaptar. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que eu não me adaptei, porque, né? São, Se você não seria se meio adaptou aí, vai ser contraditório. difícil achar um lugar para você, né, se adaptar. Nossa, você teve, por exemplo, uma coisa que eu notava, que era muito cinza Londres quando eu fui para Londres. Eu fui em abril, então era muito, então e eu tinha um tênis colorido e aquilo destoava no metrô em tudo, assim, nossa, né? Porque era tudo muito dark, muito grey. Não sei se É. você teve essas impressões, porque depois Londres foi mudando também, ou talvez a minha visão, minha perspectiva, né? Não, com certeza. Londres é um lugar bem, bem cinza, né? Eu acho que também a escuridão do inverno, né? Anoitece super cedo, Pois então é. 4 horas, 4h30 já tá escuro, né? Então, sem dúvida, você às vezes eu acabo fazendo isso também, coloco uma corzinha mais colorida para dar uma alegrada no visual, porque é muito cinza mesmo, é muito cinza mesmo. Hoje ainda? Ah, não, não muda, né? Não muda. Não, olha, não é legal saber como é que tá me atualizando, né? Se continua, porque num dos anos que eu estive aí, eu me lembro que eu anotei no calendário os dias de sol que podia sair de camiseta, porque tem muito sol que não podia sair porque estava muito frio, né? Isso é uma coisa que Uhum. eu também, eu olhando pela janela, primeira vez, logo no começo, assim, olhando pela janela, aquele sol lá fora, abri a porta, você de camiseta e Um bermuda, friozão, né? né? É. E aí quando mas daí um ano eu fui anotando e assim, eu acho que dava 2 semanas só, assim, num Aham. ano, num período inteiro. Tanto que eu brincava, quando eu voltar para o Brasil, os amigos, né? Eu vou mandar um pôster do sol para vocês colocarem dentro da casa de vocês, né? Mas É. isso, mas hoje não tá tão assim, né? Já tá mais quente Londres, não tá? Eu acho que sim. Assim, olha, esse ano a minha percepção foi que o verão foi bom. A gente teve um verão legal, assim, comparado com alguns outros anos que não foram tão bons. Então teve bastante sol. Acho que em maio a gente estava em lockdown, mas teve bastante sol. Então acho que deu para curtir um pouquinho o verão esse ano, sim. Tem anos que são melhores, né? Tem Sim. anos que são mais chatinhos. E o pessoal fica ainda lá gateando nos parques, tira a roupa, fica, né, como se fosse uma praia, assim, né, só de Nossa, roupas demais, íntimas. demais. Eu Eu me moro le- num apartamento, assim, num bloco de apartamentos, e bem na frente tem um outro bloco com várias sacadas. E justamente no início do lockdown, que era o começo da primavera, que estava começando a fazer calor, a gente saía na sacada e via as pessoas do outro lado ali, todo mundo de biquíni tentando pegar um pouquinho de sol, porque ninguém podia sair de casa. Sim. Então, em casa mesmo, estava todo mundo tentando pegar um pouquinho de sol para aproveitar, né? Não se sabe até quando vai durar, então, enquanto tem que aproveitar. E você estabeleceu uma relação, assim, emotiva com Londres? Totalmente, né? Minha É, casa, né? Minha casa sua hoje. casa. Então, Já foi minha também. Nós já moramos na é, mesma casa, né? É legal. é, Você- e sabe que eu gosto tanto, assim, daí uma vez eu fui para Irlanda, em 2009 eu fui para Irlanda, daí eu falava lá para os irlandeses, eu adoro Londres, daí eles me olhavam, assim, né? Tipo, um ou outro me olhava, nossa, Londres, né? Londres. As aham, referências são assim, acentuadas, né? Depende da cultura de cada um. E eu me lembro, mas o que eu gostava de Londres era o contraste, que agora, né, assim, da tradição com a ousadia de Londres, né? Sabe, se por um uhum, lado ele preserva, né, aquela história, né, ele também sempre ditou regras ali, ele apresentou modelos ao mundo, né, nessa sem vanguarda, dúvida. nessa forma de ser, né? E eu achava interessante. E uma das coisas que eu escrevi num artigo, o artigo, deixa eu ver, eu peguei ele aqui, deixa eu ver a data, não me lembro também. Em preto e branco, faz tempo para um jornal aqui, em que eu mencionava que uma maneira interessante, uma janela interessante para ver a cultura britânica era as visitas aos pubs, né? Né? E, Uhum. né, que cada um tem o seu estilo, a sua maneira e tal. Até eu me lembro que uns amigos faziam aquela ideia de fazer uma peregrinação e parava num pub e bebia, depois ia para outro pub, porque isso tem em cada quadra tinha, né? É, Então, eu acho que eles não lembram dos últimos pubs, né? Não sei se você já chegou a fazer isso, ou se você gosta de ir em pub, como é que é? Você gosta de... sim, sim. A gente tem alguns que são os preferidos, que a gente sempre vai, né? Tem alguns aqui pertinho de casa, É, tem outros mais no centro. Então, dependendo da onde a gente estiver, a gente sempre vai naqueles que a gente
que a gente conhece e gosta mais. Para quem nunca foi, o que que é um pub? O que que você faz lá? Ah, um pub você toma pint, né? Geralmente você vai lá tomar uma pint, Pint é o as quê? É um pessoas soco? vão. É um tapa? Pint, pint, pint. É um meio litrão de cerveja no copo, Ah, assim. meio litrão. Né? Tá. Então me dá uma dica E aí, fala de alguns pubs aí que se eu for para ir, para quem olha, for, tem né? para quem estiver na região aqui pertinho de casa, tem o The Duchess, que é aqui do lado, que é super legal. Eles têm um ambiente bem bacana, assim, uma parte de cima que no verão é bem legal. Tem a vista para Power Station, que estão reconstruindo aqui na frente. No centro tem um bar que agora eu esqueci o nome, acho que é o O'Neill's, que tem uma árvore. Não sei se você conhece esse bar. Ele fica Hum, bem Leicester Square, tem uma árvore dentro que é bem bacana, assim. Ele ah, uma ambientação, assim, bem como se fosse uma casa na árvore. mas será que ele já Bem. existia em 1914? Ah, com certeza. Com certeza. Não vou guardar os nomes, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu vou fazer. A gente pode fazer um dia em Londres, Fazer um. né? Quando você esteve aqui, Fazer. você lembra que a gente foi num pub? Acho que foi É, lá em Notting Hill. A gente esteve num pub lá a tomando gente uma foi em Notting cervejinha. Hill. É, verdade. Isso, isso. Charing Cross a gente foi, eu não lembro também. A gente caminhou por lá, né? Mas Caminhamos, fizemos uns passeios. Uhum. não, bem. E falando aí um pouquinho da cultura, da comida, é possível. Ah, eu li uma frase que achei bem bacana assim. É possível, porque uma das críticas que a gente ouve muito é da culinária inglesa, né? Daí alguém escreveu assim: é possível fazer em Londres, né, 3 ótimas refeições por dia. Basta pedir o breakfast, né, 3 vezes ao dia. Tá? Exato. Como é que é o breakfast? Como é que é o café da manhã londrino? Conta aí pra gente. Olha, o breakfast, o tradicional English breakfast. Ah, eles têm cogumelos, tomates, salsicha, feijão, que eu particularmente gosto, Eu mas eu também. sei que eu sei que muita gente não gosta, porque é um feijão num molho vermelho, assim. Tem gente que acha que é doce e tal. Mas eu particularmente gosto. Então, ovo frito, né, torrada e tal, é uma coisa bem super bem servida, assim. Acho Ó, bem gostosinho para de vez em quando. É. E voltando da tua estadia no início de Londres, conseguir trabalho, isso como é que era Londres para aos brasileiros que você conheceu? Porque a gente sabe que há diferentes perspectivas, né, experiências. Tem gente que vai não se dá bem, né, fica Sim. 3 meses, vai embora. Tem gente que é convidada a ir embora, né? E Uhum, aí, é. né? Mas tem gente que se dá muito bem e vai melhorando depois. Eu queria saber, você já há 17 anos, por exemplo, no começo, né, aqueles primeiros 6 meses que você se estabeleceu, nesse processo, como é que está até hoje, assim, aos brasileiros? Olha, eu acho que dificultou bastante, né? Assim, a questão da documentação. Hoje é bem mais difícil, né? Antigamente, com documento, sem documento, havia possibilidade da pessoa se regulamentar ao longo dos anos e quem era ilegal podia ficar legal e assim vai. Hoje, é claro que a minha condição, enfim, a minha vida se transcorreu de tal maneira que eu não sei muito como que é para quem está chegando hoje, mas eu imagino que seja um pouco mais complicado. Eu acho que tem muito mais empecilhos para que essas pessoas consigam trabalhar, né? Acho que a tecnologia também, né, não é tão simples mais de você conseguir um trabalho com um documento que, se você não tiver um documento, ou as pessoas, mesmo as pessoas que têm documento e não falam inglês. Então, eu Sim. acho que está um pouquinho mais difícil nesse sentido. Você tem uma cidadania europeia, né? Isso com certeza facilita bastante, né? Não, para mim, com certeza ajudou, né? Sem dúvida. Ajudou bastante. Tá. E você faz quanto tempo que você fez a última visita aqui para o papi, para a A mãe? última vez foi o ano passado, em julho, né? Eu estive aí em julho. E a intenção era ter ido novamente agora, em setembro. Eu iria de novo, mas aí, em Sim. função dessa bagunça toda que está o mundo todo, né? Acabou, eu achei melhor deixar. E no fim, ainda bem que eu deixei, porque eu acho que se eu tivesse ido, talvez eu não conseguisse voltar tão cedo, né?
sim. Então, agora E você está fazendo o que nesse momento? Assim, você está lendo muito, estudando muito, trabalhando muito ou só dando entrevista para as lives? esse ano eu estudei muito, trabalhei muito. Eu acabei de terminar um mestrado, que eu acabei agora. Eu trabalhei muito, porque eu trabalho na área de serviço social, que não parou, né? Muito pelo contrário, foi bastante. Eu tive muito trabalho durante a pandemia, durante o lockdown, o que foi bom, acho que foi bom para manter a minha sanidade mental também. Sim. E então eu tenho me mantido bastante ocupada. Eu estou precisando é de férias. Acho que todos nós precisamos de férias depois da pandemia, Exato, né? exato. É, né? Isso, bem, e voltando a falar de Londres, das culturas que Londres atrai, né? Ou ele vai aglutinando, porque eu me lembro que quando eu viajava ao redor de Londres, eu fui para uma cidadezinha chamada Slough, não sei se foi para lá, que só tinha indiano que morava lá. Né? Hum, Então, aí quando eu trabalhava numa outra determinada região, eu conheci muitos nigerianos, né? E assim você vai conhecendo nichos, e isso eu gosto muito disso, né? De conhecer essas diferentes culturas e tal. Isso faz pôr por terra preconceitos, né? Que a gente vai criando porque assiste televisão, vê um filme, não gosta daquilo, né? Nem sabe o que que é, totalmente, né? totalmente. Por isso que eu sempre digo que a generalização não é muito legal. E você trabalha, então, não, você está fazendo mestrado e no campo social, é isso? Eu fiz mestrado em psicologia da saúde Psicologia da e eu, saúde? e eu Legal. trabalho com adultos com necessidades especiais, autismo, diferentes habilidades em geral. É. E é bem interessante, tem gente de todos os lugares, como você falou, todas as culturas, né? Londres é um lugar que acho que o que menos tem, né? Eu não sei se é correto até dizer isso, mas o que menos tem em Londres é inglês, né? Acho que a maioria das pessoas aqui são de alguma maneira descendentes de outras culturas, né? Então, acho que isso é o melhor de Londres, na verdade, essa mistura. Como você disse, a gente acaba perdendo totalmente o preconceito, né? Sim. Que a gente um dia possa ter tido com relação a outras crenças e culturas. E eu me lembro que um dos impactos que eu tive nesse sentido, positivo, impacto positivo, foi assim conhecer alguns punks, né? Ah, Darks, sim, né? Ter trabalhado também numa Camden, né? disco, né? Ah, Candido, né? Exatamente, né? Eu trabalhei lá em New Cross, né? Devane, não aham. sei se você chegou a conhecer. Não, Mas, não não, conheci. mas Camden é muito legal. E você chegou a ter algum contato, assim, ou pelo seu trabalho, ou pelo seu estudo, né, com a cultura underground? Né? Nossa, muito. Ah, Durante é? mais de 10 anos eu trabalhei, mais de 10, acho que quase aí uns 15 anos eu trabalhei na área, na nightlife, né? Nos Sim. clubes, em um dos clubes mais procurados de Londres, e a gente era um gay club, um deles era um gay club, o outro já não era tão conhecido como por ser gay club, mas Uhum. aberto a todas as pessoas, né? Então, nossa, com certeza, com certeza. Eu trabalhei na noite durante muito tempo. Você acaba conhecendo gente de todo tipo, né? E todas as sexualidades e todas as maneiras de se vestir. Muito, muito interessante. Muito rico, né? Muito rico. Nós temos aqui, olha, tem uma galera vendo a gente, né, o Paulo, né, Paulo Santucci. Paulo, meu marido. Pois é, eu estava esperando que você falasse. Olha ali, né, se não fala, não fala, eu vou falar, viu, Paulo? Olha, eu não ia Eu falar, não. acabei de ver que ele entrou ali, ó. Ele recomendou um bar, eles conhecem? Isso, aham, é o Mercato, é o bar de uns amigos nossos que fica em Elephant and Castle. Você deve se lembrar dessa área. Sim, Um sim, bar super lembro. legal. Tem uma área externa bem bacana. A hora que a gente falou dos pubs, né? Acho que Sim, foi bem nessa hora que ele foi. lembrou desse É, bar. Aham. foi nessa hora, desde aquela hora que eu estava esperando você comentar ali, né? Espero conhecer, não conheço ainda pessoalmente, Não- né? Sim, tem que vir conhecê-lo. É, E é, conhecer o bar também. conhecer o bar, sim, vou fazer aquela peregrinação, aquela maratona de pubs, vou fazer em Londres, sim, com certeza, Exato, né? exato. E, pois é, então eu queria que você também, assim, abordasse, né, o que que existe, já que você conhece, você tem esse olhar, né,
de duas culturas, a nossa, né, e a sua agora também. Né? O que, que existe no Brasil, em particular, no jeito de viver no Brasil, que poderia ter no cotidiano, né, que poderia ter em Londres? Não uma coisa assim inatingível, né, uma coisa meio utópica, mas uma coisa que você olha assim, nossa, isso aqui no Brasil, em Curitiba, tem, poderia ter em Londres e não tem, seria tão legal se tivesse, assim, para a própria comunidade que vive aí. Né? Peguei O pesado. clima, né? O clima. É, mas o clima é uma coisa top. Não, aí você só levando o pôster, né, e tal, né? Não, quero que só alguma coisa assim da cultura, Alguma coisa ou... que fosse possível. Exatamente. Eu acho que assim, um pouco do calor humano, né, das pessoas. Acho que as pessoas do Brasil são mais calorosas, mesmo em Curitiba, né, apesar de Curitiba é meio eu acho caminho que ali, tá? Quer saber como é que é lá fora, né? Mas eu queria só mas ilustrar. Pode falar, não espaço. continua. Não, é que, por exemplo, eu conheci quando eu morava em Londres, brasileiros que iam para lá só trabalhar mesmo, tudo bem, eles tinham esse objetivo, né, para melhorar seu estilo de vida, né, e tal, e mandava dinheiro para o Brasil. Só que eu também vi que muitos não falavam nada de inglês, então até eu me lembro que logo que eu cheguei em Londres, conheci um cara que morava há 3 anos na Inglaterra. Nossa, o inglês dele deve ser ótimo, né, excelente. E não era muito assim, porque ele não tinha contato com ingleses. E eu conheci outras pessoas também que só tinham contato no trabalho muito restrito, falavam um pouquinho só e saíam da Inglaterra falando, poxa, o inglês é muito frio, por que eles não conversam com a gente? Por que eles não interagem? Mas peraí, né? Se você não fala o idioma da pessoa, se você recebe na tua casa alguém que não... Na tua casa não, aí é diferente, né? Você já está predisposto, mas eu percebi isso também. Tem essa coisa que acentua, né? Que eu acho que existe aquela condição do europeu ser um pouco mais distante, não tão emotivo, né? Tão caloroso como o latino, mas porém também tem o fato daquele que vai lá, o latino que vai lá, não fala o idioma, não interage, não quer saber nada da cultura e volta para cá falando assim, não, puxa, o inglês, né? Puxa, eles não falam, É. são muito Mas frios, né? sabe, Talvez não fossem tão frios, né? sabe que exato, essa é uma observação que a gente sempre faz, eu e o Paulo, a gente sempre comenta exatamente sobre isso, como que para nós mesmos, assim, quando a gente tem muitos amigos que a gente tem há muitos anos, né? E como a relação de amizade foi melhorando conforme a gente foi melhorando a nossa habilidade com a língua. Porque, é claro, tem piadas que eles vão fazer. Se você não entende, se você não fala a língua com uma certa fluência, você não vai pegar aquela piada, você não vai rir daquilo, então isso já cria um distanciamento, né? Sim, Aquela pessoa já não vai fazer uma piadinha mais para você, porque você não vai rir, e assim, naturalmente você acaba se distanciando e acaba ficando mais com pessoas da sua cultura, pessoas que falam a sua língua, né? sim. Então, sem dúvida, né? Falar a língua nossa, eu acho que você acaba quebrando barreiras, né? Muitas barreiras e fazendo amizades, claro que você não faria se não falasse. Sim. E agora ao contrário, bem, já que você falou calor humano, né? E ao contrário, o que que existe aí em Londres que poderia ter, né, ou ser, ou estar aqui, por exemplo, em Curitiba ou no Brasil, uma coisa factível, né, uma coisa realizável? Olha, eu acho que organização, né? A maneira como as coisas são feitas aqui, parece que aqui a burocracia não é, tá longe de ser como é aí, né? As coisas são muito mais tangíveis, parece que as oportunidades são mais fáceis de ser alcançadas porque não é tão burocrático, não se exige tanto, não exige tanta documentação para coisas simples do dia a dia, né? As coisas são mais simples de se fazer. Eu acho que isso seria, nossa, eu acho que seria maravilhoso para o Brasil, para qualquer lugar do mundo, né? Sim, Que tivesse a organização britânica, a organização no geral. Eu acho que tudo, eles são muito organizados com tudo, né? Você vê quando você chega no aeroporto você já vê como as coisas são simples, né? Tem placa indicando para todo lugar, é fácil de achar informação. Acho que isso seria uma coisa boa de se implementar aí no Brasil. sim. É, você falou uma coisa bacana e eu queria saber, né, por exemplo, quando você conversa, porque quando eu morava aí, né, naquela época,
as informações do Brasil eram poucas, raríssimas, né? Que a gente via, não existia internet, né? A internet era um sonho, né? Então a gente recebia uma revista que alguém da família de alguém tinha mandado, aquela revista passava na mão de todo mundo. Eu me lembro que a gente lia até as propagandas, né? Olha as propagandas que estão É. fazendo no Brasil e tal. Né? Hoje a realidade é outra, mas eu me lembro que também as informações que eles recebiam pela mídia, se eu me coloquei fora, assim, eu não sou brasileiro e estou vendo a mídia. O que eu penso do Brasil? Nossa, o Brasil é uma farra constante, além de... eu cheguei naquela época, foi na época que houve uma chacina, né, na Candelária, no Rio de Janeiro, e que o inglês teve, assim, ele perguntou assim, porque daí saiu na mídia internacional, né? Uhum. E eu me lembro que ele chegou e falou assim, nossa, como é que vocês matam crianças no Brasil, né? Ele tinha pouca informação. Mas ele, por ser tão assim, tão perguntar de uma maneira não tão gentil, eu fui na onda dele, né? E eu usei de um sarcasmo para devolver, né? Perguntei simples se ele nunca tinha matado criança antes. Aí os outros ingleses que estavam do meu lado, que me conheciam, sabiam que eu brincava muito, era muito brincalhão, né? Hoje não, hoje sou uma pessoa séria, hoje eu não faço nada Não disso. brinca mais. Não. Aí, então, daí eles riram, ele viu que os outros estavam rindo, e daí tal, viu que era brincadeira. Mas não foi só em Londres. Depois eu viajei, fui para a Alemanha também, em outros lugares, e o que só passava na mídia era só assim, ou é carnaval, né? Ou era uma coisa ruim, uma notícia ruim. Hoje em Londres, por causa da mídia, pelo contato com as pessoas que você tem relação ali, o que elas ainda têm, não têm informação sobre o Brasil? Ainda existe um equívoco muito grande sobre o que é o Brasil? Porque eu acho que nem a gente sabe direito o que é o Brasil, né? É. Né? Eu Mas acho que depende muito, assim. Conheço muitas pessoas que hoje em dia com a internet, né? Internet é muito, o acesso à informação é facílimo, né? Então acho que é verdade. a notícia que passa aí, passa aqui, eu acho que é fácil de você buscar o que você quiser saber. Sim. Mas tem sim muita gente desinformada, tem gente que não sabe onde fica o Brasil, tem gente que não sabe, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que tem gente que sabe tudo sobre o Brasil, sabe sobre a política, sabe sobre as É. questões da Amazônia, então acho que depende muito, assim, das pessoas, do meio, né, que você está. Mas eu acho que a mídia, em geral, continua passando só o que é ruim. Só que é ruim, acho que coisa boa, né? Ninguém passa notícia boa, né? Notícia ruim é que se espalha mais rapidamente, né? Eu acho que E é assim ainda, eu acho que na mídia em geral. você sabe que você está falando isso, me lembro que eu conheci uma inglesa que sambava muito bem, né? Eu não sambo muito bem, eu sambo muito mal, Nem mas eu. né? né? Somos curitibanos, né? É, então, mas eu me lembro disso, né? Que é o que você falou, tem gente que se informa, que vê, né? E tem gente que não, que se mantém um pouco mais distante, né? Então, talvez É, isso seja acho que normal, né? uma questão de interesse, né? Sim, e falando, você viu que no bannerzinho que eu fiz de divulgação aqui da nossa live, em cima, no cabeçalho, eu fiz uma foto, tirei uma foto que eu tinha feito em Londres, na Oxford, né, Street, que eu peguei subindo nesse ônibus aqui, quer dizer, não esse, né? Mas, tá vendo? Esse que ele passava bem devagarinho, você ia na corrida, subia aqui, e aí eu fui lá Aham, pro deck superior, fiquei nessa janelinha aqui e tirei aquela foto, se você olhar, tá lá, né? aham, Ainda legal. existe esse ônibus aqui lá? Não. Ele saiu de circulação já tem alguns anos, mas eles reformularam, né, redesenharam esse ônibus e agora existe uma versão moderna dele, É. que as portas de trás elas se fecham também, mas sim, ele foi refeito com os moldes do ônibus tradicional. Sim, Mas mas esse mesmo, eu acho que só deve haver assim alguma linha de turismo específica, mas em circulação que eu saiba, não tem mais. eu falei, fazia tempo, né? Você chegou a pegar esse ônibus ou não? Peguei, aham, já, aham. Quando eu Né? cheguei aqui ainda tinha, né? A E eu gente tô... não pensa, mas quando eu cheguei aqui não tinha ainda internet, não tinha ainda celular com essa facilidade, não tinha computador, não tinha nada. Então eu ainda peguei uma fase bem tradicional de Londres. Então, agora uma pergunta assim mais até direcionada, porque quando eu morava não tinha internet, nem quando eu saí ainda não existia internet por muito tempo depois.
Tá. Sim. Então, a nossa comunicação naquela época com a família era ou cartas, né? Que eu sempre fico falando aqui, que eu guardei essas cartas, eu tenho até hoje, de todo mundo que recebeu. Se você mandou carta para mim, eu tenho. Se você, eu acho que você não mandou não, porque não tá lá. Nem conhecia você, né? Acho que Mas não. não. Aí, ou era por telefone, né? Só, né? Aham, Telefone. Então, e era caro, mas era caro. muito caro, né? Com as moedinhas no telefone, era caríssimo. Então, e daí eu me lembro que a Valesca, né, ligava para a mãe, a Viviane, né, ligava para a mãe, colocava aquelas moedas lá e caindo, e elas, quando a mãe atendia do outro lado, eles escutavam a voz, começavam a chorar, e as moedas caindo, tim, 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 por causa, né, da saudade, né, do que era. Sim, Hoje nós temos a tecnologia, né? É isso que eu é, queria ver agora. Como é que é a saudade agora de vocês, filhas, quando eu falo com as mães agora? Não tem, né? é, Agora você não põe ali, né, no Skype ou agora no iPhone, ali, blá, blá, né? Não é mais isso, é. né? É um outro Não, tipo, não. mas a É. saudade permanece, né? E ela tá A vivendo. saudade, né, não acaba nunca, 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 né? Eu acho que não tem como mesmo, é ali constante, né? Quando eu cheguei aqui, eu lembro que quem tá vendo que tá aqui em Londres vai saber disso que eu vou dizer. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha um cartão de telefone que se chamava Alpha Blue, que a gente ligava exatamente. A Fabiola, minha amiga, tá dizendo aí, chamava Alpha Blue. Eu comprava 3 por 10 libras e ele durava assim. Os 3 duravam uma semana, porque eu ligava todos os dias. Eu falava com a minha mãe e com o meu pai todos os dias, porque eu apegadíssima, tinha que falar com os dois e tal. Mas depois, com a tecnologia, né, hoje, agora já não tem, né, já não tem mais isso. A gente liga 2, 3 vezes por dia, manda mensagem, manda foto, manda vídeo. Então, com certeza diminui a distância, né, a distância emocional, né, você consegue diminuir bastante com a tecnologia hoje, né? Mas é claro Sim. que não tem como você não se sentir saudoso e culpado, né, por não estar presente em todos os momentos. Isso acho que para sempre. Isso se tornou mais rápido, mais fácil essa comunicação, né? É, Mas e o trânsito ainda é lento e demorado ou melhorou também? ah, não, tá cada vez pior, né? Não faz muito tempo eu vi uma reportagem dizendo que a média de velocidade no trânsito no centro de Londres é de 20 quilômetros por hora. 20 km por hora. Então, é bem assim, não passa disso nunca, né? Tem vários radares na cidade que para ter certeza que você não passa disso. Pois É é, bem. como é que você se locomove, né? Por exemplo, você continua se entubando em Londres? Explica aí o que que é se entubando. Porque quem mora em Curitiba sabe o que que é se entubar, né? Em Londres também. Né? Continua se entubando em Londres? Sim, pego o metrô, né, que é o tube, que a gente Sim. entuba, né? Eu pego o metrô, mas não com muita frequência, porque meu trabalho é perto, então eu vou mais de ônibus do que de metrô, mas o transporte aqui é excelente, né? É muito bom, é muito, muito prático, tem em todos os lugares, para todos os lugares, é rápido e de qualidade, então continua bom. Tá. Por exemplo, quando os parques, você continua, porque geralmente a gente tende a procurar conhecer o lugar quando a gente é novo, né? Aí você vai lá no Green Park, Hyde Park, aí você vai do Hyde Park. Bem, no Hyde Park você leva uma semana para você conhecer, né? Se você quiser inteiro. Tem Sim. vários. Isso você ainda continua alimentando entre você? Não, olha, eu vi falar que lá tem, num determinado ponto da cidade, tem um parque diferente, ou tem alguma coisa diferente. Se alimenta, ou acaba virando aquele cidadão que, nossa, tem coisa ali que está há 20 anos, eu já nem vou. Né? Acontece isso? Eu acho que acontece isso muito, nossa, muito. Eu demorei muitos anos para visitar muitos lugares e tem muitos lugares que até hoje não visitei. A gente acaba indo quando vem alguma visita, né? Vem uma visita, uns amigos ou família vêm do Brasil ou vêm de algum lugar. Ah, então vou aproveitar para fazer um passeio e tal. E acabo turistando junto, porque se a gente não for, você acaba naquele dia a dia de trabalho, vai para casa, né? Vai fazendo, cumprindo a rotina e acaba não fazendo os passeios que tem que fazer. Mas sim, a gente vai, a gente visita os lugares, mas não é com a frequência que eu gostaria, ou que eu acho que eu deveria, pelo menos, né? Tem muitos lugares que às vezes eu não fui e eu não acredito que eu não visitei ainda.
você sabe que Londres, ou viver fora do Brasil, me fez ver isso, né? Assim, sentir isso em relação a Curitiba, minha própria terra, né? Quando eu saí a primeira vez, eu encontrava às vezes um inglês, eu conversava com alguém. Eu estudei um pouco de inglês lá no International House, ali no Green Park, não sei se ainda existe lá. E daí, Hum. eu fui para Manaus. Aliás, eu ainda não fui para Manaus, que vergonha, tem, né? Né? Mas assim, daí conheci alguém, eu fui para Vila Velha. Eu tenho que ir para Vila Velha, né? Então, É. né, valoriza. E aí que acontece bem o que você falou, tá? Por exemplo, alguns anos eu estava estudando mandarim chinês, e aí chega com uma família chinesa, e aí chegava alguns parentes deles, e daí levava naquele. Daí que eu fui começar a andar naquele sightseeing, né? O ônibus que tem Uhum. panorâmico aqui. Aí foi a primeira vez que eu fui, né? Andar naquele ônibus, conhecer lugares que É. às vezes que você, por estar no lugar, por ser muito fácil o acesso, você vai deixando, igual Manaus. Exatamente. Manaus é super fácil. Eu vi isso. É, tá do ladinho ali, né? Eu vi isso uma história lá em Londres, né, de que um francês veio ao Brasil, visitou um amigo aqui em São Paulo e falou assim: amanhã de manhã a gente podia ir ali para né, Amazonas, né, achando que era isso. E porque eles não têm, né, basicamente um outro inglês também que veio para o Brasil e depois quando ele voltou e a gente estava assim com uma conversa, ele falando para os outros amigos ingleses: nossa, no Brasil eu peguei um carro, eles me levaram que era a distância daqui a Moscou. Ele falava assim de uma Uhum. coisa, né, pela distância, né, pela... Isso, não sei se Sim. acontece com você também, né, ou se Ah, aconteceu sim. também. Olha aqui, É, não, sem dúvida. a Keila Kiki, ou KK, conhece? Isso, Keila, claro, minha amiga querida, ela lembrou, né, que esses Uhum, ônibus, os ônibus ainda existem para festas e casamento. É, eu acho que tem mesmo, eu acho que tem mesmo. Eu já vi em circulação, mas eu acho que são para eventos específicos, né, sim. para você alugar e fazer essas festas. Mas em circulação mesmo não tem mais. Já me perguntaram em Londres, assim, quando eu falei que era brasileiro, e alguém falou: nossa, mas você é branco? Já te perguntaram isso Aham. também? É? E o Assim, que você nunca me responde? perguntaram, né? Nunca me falaram assim isso exatamente, mas algumas pessoas ficam surpresas. Muita gente acha que eu sou russa, muita gente acha que eu sou turca, porque eu tenho olho grande. Eles falam muita coisa, menos brasileira para mim, né? Mas eu acho que eles têm a impressão, né, que os brasileiros são mais escuros, né? São negros ou são mais mulatos, assim. Acho que é um estereótipo, né, que as pessoas têm do que é o Brasil, né? E também me perguntaram uma vez se eu era indígena. Não, como é que eu não era um indígena, sendo no Brasil, né? Se você era Você não é índio, né? Você é brasileiro, mas você não é índio. Aí eu sempre saio com as minhas respostas, né? Na verdade é assim, eu equilibro. Se a pessoa está perguntando, né, se a pessoa é ignorante pela desinformação, eu acho que isso é um ponto, é uma atenuante para ela. Então eu explico, porque ela não tem que saber tudo, como a gente não sabe tudo, né? justamente, Então eu conto. justamente. Agora, quando ela vem com uma certa, sabe, um desdém, uma arrogância, Um sadismo. aí eu devolvo mais ou menos na mesma moeda. Uma É. vez atravessando da Itália para a Grécia, né, tinham dois estadunidenses, amigos, mochileiros, e um deles viu porque naquela época, não sei se você fez isso, nós mochileiros, toda vez que íamos para um país, comprava uma bandeirinha de pano e costurava na mochila, né? Sim, Aí ia sim. ficando aquele mosaico assim na mochila. E daí um deles olhando viu, né? Tava olhando e daí até me assustei porque ele pegou assim, quer dizer, foi uma surpresa, mais surpresa do que susto. E daí perguntou, daí eu falei do Brasil. E o amigo dele, assim, mais alto, com arrogância, ele perguntou: mas aonde que fica o Brasil? Mas assim, num Hum. jeito. Aí eu falei: é um pequeno país no meio da África, né? Tá? O amigo dele riu. Eu acho que o amigo dele sabia que não era, né? Porque, poxa, Sim, você pegar o mapa do sim. mundo, né? E daí pegar o Exato, Brasil ali, exato. sabe? Poxa, e a maneira como ele É, falou, né? E acontece, então, é, aconteceu lá em Londres mesmo, perguntar isso, da cor da pele, né? Ou é. perguntar se eu era um índio, né? A Fabiola, minha amiga, tá dizendo bem aqui que até hoje eles chamam ela de polonesa, porque ela é loirinha, bem branquinha, com olho claro, então ela é de Santa Catarina, então é bem isso mesmo, as pessoas que são do sul, né, que são branquinhas, as pessoas não acreditam que são brasileiros nunca, né? Mas a gente também comete esses mesmos erros, né? Eu tive um aluno, É, um casal de alunos daqui de Curitiba, que eles foram lá para o Oktoberfest
aqui em Santa Catarina, né, bem pertinho daqui, né, e eles chegaram, acho que foi em Blumenau, né, e aí chegaram lá, viram aquela loira de olhos azuis, né, e tal, veio que, né, e vamos tirar uma foto com ela? Vamos, né? Aí conversando com ela, descobri que ela é de Ponta Grossa, eles ficaram decepcionados. Como a gente monta essas ideias, né? Eles diziam, É, não, com poxa, né? Não certeza. sei, mas ela estava vestida, caracterizada e tal, né? Então, acontece. E um outro exemplo disso, É. dos generalismos que a gente põe, né? Desses, é que uma vez, eu sou, para quem não sabe, eu sou professor de Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial chinesa, fazendo propaganda, né? E Isso aí aí. aconteceu, fazendo uma praça aqui em Curitiba, e eu tinha um dos meus alunos que era um senhor, assim, bem sereno, né, japonês, descendente de japonês, e era meu aluno. E o pessoal chegava nele, o senhor que é o mestre, fazendo tai chi, né, justamente pela figura. E ele ria, né? Ele ria, falava, não, é ele, né? Então, isso acontece, né? Isso Com acontece em certeza, com todos os certeza. E ele que lugares do tava com mundo. mais cara, né? É. E teve aí já alguma situação assim, ou inusitada, peculiar, diferente, que você não passaria aqui no Brasil, que você lembre, assim, puxando ali da memória? Olha, não sei, assim, eu acho que não. Para ser bem sincera, eu acho que não. Eu acho que não, não me lembro de nada muito. É claro, assim, tem aquelas coisas, né, de você não falar a língua, então tem muita situação que você, às vezes você fica assim sem saber o que fazer, mas acho que é mais a questão da língua mesmo, né? Mas por ser brasileira ou por ser estrangeira, eu acho que não, nunca passei por nenhuma situação difícil assim ou constrangedora, não. Não. Eu me Não. lembro que andando ali pela Porto Belo Road Market, né, ali na feira do filme Notting Hill, para quem não assistiu, que no finalzinho eles têm uma cena de Tai Chi. Eu não sei se você assistiu esse filme. E no finalzinho estão Muitas apresentando. vezes, mas não me É, lembro da cena, mas assisti pois é. muitas É uma vezes. cena bem longa, deve durar uns 2, 3 segundos, assim. É bem no fim do filme, que o casal já está lá sentado num parque, que eu não sei qual é o parque, e as crianças passam correndo, os filhos deles passam correndo, e aí tá uma galera fazendo um tai chi, né? Então, daí... Então, eu me lembro que eu estava andando lá, daí um cara identificou que eu estava falando português, ele veio me convidar. Ó, a gente podia fazer capoeira, né? E virar um artista de rua. Eu queria saber, ainda tem muitos artistas de rua em Londres? Tem muitos, 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 muitos. Tem E no todo metrô lugar, também? Metrô também? muitos. Aham, Ainda é ilegal? cantores. É ilegal ainda no metrô? Não, Não? se você for um artista, você pode comprar, eu digo assim, pedir, né, uma licença para você se apresentar em locais públicos, né? Então hoje Sim. é uma profissão regulamentada. Ah, Eu não sei entendi. exatamente como que isso funciona, mas eu sei que você tem que ter essa licença para. Na verdade, aqui para tudo tem que ter licença, né? Até para andar com o cachorro na rua tem que ter uma licença. Então, hoje os artistas são regulamentados. É, Tem que ter uma carteirinha. tem que ter uma carteirinha. É. Ah, e você, antes da pandemia, você é muito, muito em shows aí? Porque aí é muito mais fácil aí do que aqui, né? Eu acho, pra mim, né? Tô velho, né? Mas, Olha, o último show que eu fui foi com meu marido e com a minha sogra, que está assistindo bem. que legal. Como Nós é que é o nome fomos dela? assistir Oneida. Oneida. Oi, Oneida. Oneida. Prazer. A gente foi, ela veio para cá, a gente fez uma viagem e fomos assistir Roxette. Então foi o último show que eu fui, isso foi em 2015. Já tem 5 anos, então já tem um tempinho que eu não vou para nada, assim. Eu para ser bem sincero, eu tenho um pouco de. Eu sou meio avessa a multidões, assim, sabe? Eu tenho um Uhum. pouco disso, assim. Eu não gosto muito de estar em lugar muito cheio e tal. Então, Eu me lembro que eu acho que na minha primeira semana, quando estava no final da década de 1980, teve um show do Pink Floyd. Sabe qual era o valor? 26 libras. Ainda está mais ou menos esse valor de um show em Londres? não. Com certeza não. Agora já tá para Olha bem só que... para 80, 100, né? Algo assim. É. Tá. E você tem, Depende, né, também. é, e você tem visitado a região ali, né, por exemplo, Greenwich? Você chegou aí para Greenwich?
aquela parte. Sim, a gente vai, de vez em quando vamos. Greenwich é lindo. Faz tempinho, que alguns meses que não vou para lá, mas sempre que dá na telha a gente vai para lá. É lindo, né? Nossa, a vista é maravilhosa, o museu é super legal, Não, muito bom, bacana. museu, né? Londres é tudo demais, né? Dá para conversar 3 dias direto e ainda vai É, faltar assunto. Mas é. além dessa parte que, como a gente falou, tradicional, né, da vanguarda, da modernidade, na nossa época, quando eu estava lá no começo, que estavam começando aquela parte de Canary Wharf ali, sabe, que o metrô por cima parecia uma coisa futurista, né? Você passando no meio sobre os canais, Uhum. e tal, era muito lindo. Não sei como é que está aquilo hoje, deve estar maior. É, tá super, né? Super Nossa, desenvolvido. deve estar mesmo. Eu queria saber como é que você conseguiu ali, que tem um registro fotográfico, de segurar a roda gigante ali de Londres. Olha, foi um trabalho de engenharia, assim, eu tive que tive que entrar em contato com o prefeito, né, para conseguir fazer aquela foto. Como é que é o nome do prefeito de Londres? Ah, Hoje é o Sadiq Khan é o nome dele. Eu tô sabendo, tô sabendo. tá sabendo. É. Ele é um bom prefeito? Olha, aquilo, né? Política nunca é 100% bom, 100% ruim, né? Tem muita coisa bacana, tem muita coisa que dá para melhorar. Eu acho que isso em qualquer governo, né? Em Você sempre qualquer está falando governo. português ou não? Tem Falo alguém? muito português em casa com meu É, marido, que é brasileiro, óbvio, falo é com verdade. amigos, falo o tempo todo, falo bastante, É, mas no trabalho não, mas em casa é, sim. eu te perguntei isso porque quando eu não fiquei tanto tempo com você, né, mas quanto você, mas ali eu me lembro que, por exemplo, aconteceu algumas situações pequenas em que eu não lembrava da palavra em português, eu lembrava em inglês. Uma delas era avocado. Eu não lembrava mais como é que era em português. Tive que perguntar como é que é, como é que é em português avocado. Isso aconteceu com você já ou não? Nossa, muito, acontece muito. Meu marido vive rindo, porque a gente em casa, né, fala muito misturado. A gente fala em português, né, o tempo todo. Sim. Mas acho que quem mora, né, em Londres também vai se identificar com isso que eu vou dizer. Tem algumas palavras que são chave assim no seu dia a dia e você acaba misturando muito. Então, a palavra vem mais fácil na sua cabeça quando ela é em inglês, Sim. porque você usa muito. Então você às vezes, ai, nossa, como é que é mesmo? Como é que é mesmo? E vai alguns É, segundos para vir aquilo em português na mente, né? você Mas faz parte do cotidiano. Eu me lembro, por exemplo, em Israel, que tinha um sinal que falava. Para o italiano isso aqui é diferente, né? Mas em Israel, quando você juntava as pontas dos dedos, é tipo para a pessoa esperar, aguardar. Então isso dava uma raiva, por exemplo, você ia conversar com alguém assim, eu queria saber o jeito, a pessoa nem tá te olhando, ela faz assim, né? Tipo, você tá aí, então, tipo, espera um pouquinho, a gente tem que, espera um pouco. né? Só que você, né? Então o simbolismo acaba sendo, né? Mas é ali, naquele contexto cultural, né? Você saiu dali, não tem mais, isso não funciona. Exato. Agora, uma coisa aconteceu comigo também, que foi, eu contei isso numa outra live com um amigo que está em Portugal. Nossas lives, essa é a segunda live internacional, tá ficando chique aqui, não, trocando Olha. figurinha, né? Em que uma vez, porque você sabe que quando você está em contato com o idioma, você não percebe assim, talvez as nuances, o que ele envolve, por exemplo, o alemão para nós brasileiros soa muito, né, pesado, né, o francês soa aquela, né, mais assim agradável no sentido de uma talvez mais romântico, né? Alguém falou uma vez uma piada, né, que né, bem, deixa eu falar. Mas então o que eu queria dizer é que eu cheguei uma vez aconteceu assim muito rapidamente de eu ouvir o português sem estar conectado com o português na minha cabeça, para sentir porque eles falam muito que o português é muito melodioso. E eu quase cheguei nessa fronteira assim de ouvir o português me desconectando do idioma português brasileiro, né? Tá, que é diferente do português de Portugal nessa melodia, Uhum. né? Isso aconteceu com você já ou não? Acontece muito, assim, quando Que você legal. tá. Já aconteceu muito comigo, mas eu vou te dizer quando. Assim, trabalhava num bar, né? Então você tá ali atendendo muitas pessoas, né, em Sim, inglês, e de repente chega alguém falando com você em português, mas você não tá esperando, você não sabe, né, que aquela pessoa vai falar em português, então sim, você tá esperando ouvir inglês, e aí aquela pessoa fala, você. Peraí, o que você falou? Até que fala várias vezes para você
se ligar que aquilo era português, né? Sim. Então isso acontece sempre quando você não espera, né? Quando eu trabalhei também num posto de saúde e vinha às vezes alguma pessoa falando comigo em português, eu não esperava que aquela pessoa ia falar português e eu ficava assim, não, peraí, o que você está falando? Até que você presta atenção que é na sua língua nativa, né? Então acontece sim, quando você está totalmente desconectado da língua, né? Até que você meio que volta, né? Aqui também, quando a gente voltou para o Brasil depois de muitos anos sem ter vindo, né? E também a gente pensando em inglês acontece, né? A pessoa esbarra em você, você pensa com a palavra assim, né? Que legal, Sim, dane-se. sim. Vem primeiro a palavra, porque é tão fácil, você já tá, né? Depois vai mudando. Exatamente. Nossa, né? Enfim, olha só, faltam 4 minutinhos para a gente acabar esse bate-papo, né? Tá sendo muito legal, tá gostoso, me Muito deu mais legal. vontade de ir para Londres de novo. Venha. Né? A gente fica falando com a Valesca. Na verdade, a gente teria ido para a Europa se não tivesse a pandemia na metade do ano, que a gente queria fazer ali de Polônia, né? E descer para os países do leste até chegar lá na Turquia, e depois dar um passeio pela Itália, alguma coisa assim, bem rapidinho, coisa de 2, 3 dias, sabe? Mas Não, a é pandemia um passeio pequeno desse, né? né? Bem, mas aqui a gente sabe que morar no lugar você conhece muitas coisas, né? Que como turista você não vai ter chance, né? Então, quando a gente for aí, né? Espero que você mostre Londres para nós, né? Com certeza, vocês é que vão mostrar para mim, né? Estiveram aqui muito antes e foram minhas referências, né? Quando eu vim para cá, nossa, você e a Valesca me deram muitas dicas que foram valiosíssimas para minha sobrevivência inicial. Então, já aí para encerrar, tá, Juliana, eu queria te contar um caso assim de 2 amigos que estavam em Londres, estavam um londrino, né, um britânico, e ele estava com um amigo dele chinês, e ele levou o chinês para ver a troca da guarda ali, né? E os dois estavam lá para ver a troca da guarda, aí virou aquela bandeira enorme, né, do Reino Unido, que não é a bandeira da Inglaterra, que não é a bandeira da cidade, obviamente, né? Para quem quiser saber, a bandeira da cidade de Londres está ali no bannerzinho, né, da nossa live, com a espada. Tira a espada, vira a bandeira da Inglaterra, né? E depois tem a do Reino Unido. E esse inglês, quando ele viu aquela bandeira do Reino Unido, estava com um amigo dele chinês do lado, ele olha assim, e daí ele se emociona, né? Deu aquele emoção, e saiu uma lágrima dos olhos. E o chinês olhou e perguntou, mas o que houve? O que houve, né? Daí ele falou pro chinês, a bandeira, né? Ela mexe comigo, né? Isso. Aí o chinês olhou para a bandeira e ficou olhando, e aí começou a sair uma lágrima do olho chinês. Aí o inglês, né, falou assim, por que você se emocionou, né? Por que essa lágrima? Daí ele falou assim pro inglês, você viu a etiqueta? Made in China. Isso é uma piadinha, só que eu queria encerrar. Você já conhecia, né? Acho que você conhece aí, né? Se o seu Wilson não contou para você. Já conhecia. Já conhecia, né? Bem, para quem não conhecia, ficou aí, né? Que é uma coisa que tem até um trabalho aí da pesquisar em cima disso aí. Exatamente, não, bem Juliana, isso, é a verdade, né? Juliana, valeu. Olha, que existe. Obrigada. Tá. O pessoal, a galera, puxa, esqueci. Tem mais gente que entrou aqui, deixa eu acenar, mandar um aceno. A Mary falando muito bom te ver e te ouvir, Ju. A Valesca falando aqui. Beijos, Lali, mami. Sempre todo mundo que tá vendo a gente, minha sogra que tá ali, todo mundo. Legal. A ideia é essa, sabe? Com esse trocando figurinhas aqui, é isso. Me reconectar com os amigos, né? Nesse distanciamento social, já que temos a tecnologia, vamos usar o que tem de bom dela. Bater esse papo, né? Eu achei muito legal ter conversado com você. E encurtar as distâncias. Muito legal mesmo, também adorei. Né? Então, gente, se você que nos assiste aí ficou tentado a caminhar pelas ruas de Londres, né? Quem sabe, né? A gente acabe se vendo por lá e com a Juliana, o marido, né? Certo? Né? Isso mesmo, é uma isso chance. mesmo. Então, seria muito legal. Juliana, meu agradecimento por ter aceitado o convite, porque não são todos que aceitam, muita gente tem vergonha, né? Se sente tímido, intimidado, mas eu gostei. Adorei também, como diz aqui a Oneida, né? Adorei ouvi-los nesse bate-papo, e eu também adorei mais do que tudo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Agradeço a todos. Então, uma boa tarde para todo mundo e good luck. Bye. Beijos. Tchau. Bye. Tchau.